E aí, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui, olha, é um tópico bem legal, tá? Muito legal mesmo, muito importante. Muita gente tem dificuldade, tá? Mas eu vou te passar o bizu, cara. O primeiro bizu eu já te passei, que é saber a base do português muito bem. Então, morfologia, estrutura, formação de palavra ali, tá? Mas classe de palavra principalmente, tem que estar na ponta da língua. Então, você tem que saber o que é um pronome, uma preposição, um verbo, os tipos de pronome. Verbo ali, cara, é interessante aprofundar um pouquinho mais, pronome também, tá? Substantivo, artigo, advérbio, tem que saber tudo isso para que ficar muito mais fácil. Então, se por acaso você não aprendeu muito bem classe de palavra, faz mais questão, confere seu resumo de novo, tá? Aí você volta aqui em sintaxe. Sem base, se você estiver começando aqui, cara, tá jogando tempo fora. Tem que saber a base, beleza? Ah, então tem que ser professor ali de classe de palavra. Não, se você souber ali um nível ok, cara, de classe de palavras, você já consegue avançar aqui, tá? Então bora lá. A gente acabou morfologia, que é aquela grande área, que tem classe de palavra, estrutura, formação de palavra. A gente acabou fonética, fonologia, tá? Que é acentuação, crase, fonemas. Agora a gente vai para essa área aqui, ela é maior um pouco. Ela é um pouquinho mais difícil, tá? Ah, tá me assustando, Miguel? Tô te alertando, cara, para prestar atenção nas aulas, porque aqui é um pouquinho mais complicado. E se você não entender algo, não se preocupe. Tem coisa aqui que de primeira não dá para aprender, não dá para entender, tá? Mas se você entendeu a questão, a próxima questão é só fixar. Perfeito? Que também tem muitas regrinhas. A sintaxe é essa terceira grande área que a gente vai estudar. Morfologia, fonética, fonologia, sintaxe agora. Dentro de sintaxe, tem outros subtópicos. Um deles é frase, oração, período, que a gente vai ver aqui, tá? Tem que saber muito bem, beleza? A sintaxe estuda a organização das palavras nas orações e suas relações. Ela é responsável por garantir que as frases sejam bem estruturadas, com clareza e coerência, de acordo com as regras gramaticais. Compreender sintaxe permite formar frases corretas, expressar ideia e por aí vai, além de acertar as questões na prova ali, tá? Pode ver que em sintaxe a gente vai montar a estrutura das frases, ou seja, a gente vai juntar palavras para estruturar frase e oração, que a gente vai ver o que que é, tá? Então pode ver que o português é bem intuitivo. Lá na escola você estuda letras, cara, o alfabeto, você estuda A, I, O, U, A, B, C, D, a letra. Depois a gente estuda que a letra forma palavras, certo? As letras formam palavras, e aí tem as classes de palavras. A gente vê que essas palavras são expressas através do som, então é fonologia. Se a gente pegar várias palavras e juntar elas, aí a gente chega em sintaxe, que a gente vai entender as frases prontas, tá? Olha só, frase, oração, período. São três termos que são bem semelhantes, mas são bem diferentes, tá? Também. Não são iguais. Cai em prova? Cai. Despenca em prova isso aqui. Definição de frase, definição de oração e definição de período. Veremos com calma. Embora muitas pessoas usem esses termos como iguais, sinônimos, é importante compreender que eles têm conceitos diferentes. Uma frase, o que é isso aí, Miguel? Uma frase é um enunciado linguístico que tem sentido completo, transmite uma ideia clara e uma ideia finalizada, fechada. Na escrita, as frases são marcadas com ponto, que indica o fim dessa ideia. Por exemplo, se eu falar com você silêncio, com a exclamaçãozinha no final, isso é uma frase, apesar de só ter uma palavra, tá? É uma frase, silêncio. Ou seja, ela tem sentido completo? Tem. Você vai entender que eu estou pedindo para você ficar em silêncio. E aqui embaixo? E agora, José? É uma frase? É também, tá? É uma frase. Tem ponto final marcando aqui, olha, a interrogação. Depois a gente vai até estudar a pontuação. Tem sentido? Tem. E agora, José? Uma dúvida. Transmite uma ideia clara? Transmite. Isso é uma frase, tá? Mas o principal tá aqui, ó. Transmite sentido completo e tem pontuação. Sem a pontuação, as palavras podem ficar soltas, sem sentido claro. Olha só esse bizu aqui, despenca, tá? Isso aqui que vai te ajudar. Frase pode ou não ter verbo. Aqui tem verbo? Não. Aqui é só a palavra silêncio, não tem uma ação,
não tem um estado nem mesmo um fenômeno da natureza, que é a definição de verbo. Frase não precisa ter verbo, anote isso aí. Aqui é a mesma coisa, tem verbo? Não. Então é frase, tá? Não tem verbo, é frase, beleza? Aqui temos uma frase. E oração, Miguel? Oração é um enunciado que tem um ou mais, tem um verbo, na verdade. Se tiver mais de verbo, a gente vai para a parte do período, que a gente vai ver depois. Mas uma oração tem um verbo ou uma locução verbal. Você já sabe o que que é isso, né? Dois verbos com valor de um. Ela pode ou não ter sentido completo. A gente já viu, a gente já está vendo as diferenças aqui, tá? O elemento-chave aqui é a presença do verbo ou locução verbal. Então, para você descobrir se determinado tópico é frase ou oração, você já vai direto no verbo. Se você achar o verbo, é oração, ponto final. Isso cai em prova, tá? Olha o exemplo aqui. Acabamos finalmente. Cadê o verbo? Verbo acabar. Na questão vai te dar isso aqui, olha, e perguntar. Aqui temos uma oração, uma frase, um período, e aí? Opa, verbo acabar, oração. Partiu para o abraço. Acertou, tá? Tem verbo, mas a ideia está completa. E aqui, levaram tudo. Tem verbo? Tem. Olha o verbo levar aqui. Transmite ideia completa também, tá? É provável. Tem verbo? Olha o verbo ser aqui, cara. Eu sou, tu és, ele é. Isso aqui é verbo. Embora tenha verbo, falta contexto, não falta? Não falta sentido? Sim. É provável. Mas é provável o quê? Você vai me perguntar. Então, a oração pode ou não ter sentido. Isso aqui, olha, depois vai estar atrelado aos tipos de oração, tá? Depois eu vou te falar um mais bizu muito bom. Aqui é a mesma coisa, estamos indo, locução verbal. Verbo estar e o verbo ir. Dois verbos com valor de um. Então aqui só tem uma oração, tá? Apesar de ter dois verbos, aqui é locução verbal. Então só tem uma oração, não esquece isso, é importante. A oração deve conter verbo. Está aí a diferença principal em relação à frase. Então a frase não tem verbo. Opa, a frase pode ou não conter verbo. A frase pode ou não conter verbo. Beleza? Sim. E período, Miguel? Período nada mais é do que uma ou mais oração. Então, posso falar que aqui temos uma oração e um período? Sim, aqui tem um período, com uma oração só. Período é uma ou mais orações, tá? O período pode ser classificado de acordo com o número de orações que ele tem. Por exemplo, período simples é quando tem só uma oração. Então, aqui em cima, é oração? É. É período simples? Também é, porque só tem um verbo, então é uma só oração. Tá pegando o bizu? Olha exemplo aqui de período simples. Estamos felizes com o resultado. Já vai procurar o verbo, cara. Resultado é verbo? Não, é nome, é o resultado, né? Feliz, opa, característica, adjetivo. Estamos, o verbo é estar, aqui é verbo, opa, então é oração. Tem quantos verbos? Só tem um verbo. Então é período simples. Faltam apenas alguns dias, só tem um verbo, uma oração, período simples. Talvez, olha o advérbio aqui de dúvida, talvez, pronome pessoal, eu, verbo, vá, verbo ir. Só tem um verbo, só tem uma oração, então é período simples. Tá ficando simples de entender? Os períodos podem ser também, olha, compostos. É duas ou mais orações, então, se tem dois ou mais verbos, é período composto, cara. Essas orações são ligadas por conjunção. Lembra lá em cima que eu falei que oração e preposição têm essa função de ligar, de conectar termos? A conjunção conecta orações. Agora você sabe o que é oração. Por isso que eu falei que é importante as aulas lá de trás. Então, através da oração, através da conjunção, a gente conecta orações, tá? Olha o exemplo. Faça como eu pedi. Tem quantos verbos? Verbo fazer, o verbo pedir. Opa, dois verbos não é locução verbal? Se tem dois verbos e não é locução verbal, então tem duas orações. Se é duas orações, é período compostos. Período composto. Dois verbos, portanto, duas orações, logo período composto.
Não sei se tenho coragem. Cadê os verbos? O verbo já está grifado, tá? Verbo saber, o verbo ter. 2 verbos, 2 orações. Já sei que é período composto. Olha a conjunção aqui conectando. Se é conjunção, tá? A conjunção condicional, a gente olhou ali em cima. Eu sei que tem muitas conjunções, ali leva tempo para estar fixando, mas é através da conjunção que a gente liga uma oração à outra aqui do lado. Perfeito? Pode ver que temos uma oração, a conjunção conectando e a outra oração aqui na frente. Isso é cobrado, tá? Vai te dar essa oração aqui e te perguntar: é período simples ou composto? É frase ou oração? Perfeito? Aqui é a mesma coisa, o verbo começar e o verbo gritar. 2 orações, período composto. Bizu, que a gente tem que falar de novo. Locução verbal é considerado equivalente a um verbo só. Assim como um verbo, ele é capaz de caracterizar uma só oração. Isso aqui que é em prova, tá? Eles já sabe que o pessoal decora, então 2 verbos é 2 orações. Então locução verbal, o pessoal já cai nas pegadinhas, cara. Locução verbal é 2 verbos com valor de 1. Então o pessoal acha que já é período composto, quando não. Locução verbal é período simples. Se tem só um, tá? Se tem só uma locução verbal, é período simples. Embora uma locução verbal seja composta de 2 ou mais verbos, ela funciona de forma semelhante ao único verbo, pois transmite só uma ação. Justamente o que eu falei. Aqui tem exemplo, olha, legal. Ela estava estudando. Quando tá juntinho assim, olha, temos o verbo auxiliar e o verbo principal. Verbo auxiliar, verbo principal. Aqui é locução verbal. Então aqui tem quantas orações? Uma oração. Porque estes 2 verbos, o estar e o estudar, têm um valor de um só. Aqui também, olha, eles têm viajado muito. 2 verbos com valor de um só. Então é uma oração, então é período simples. Fechou? Fechei. Muito bom, cara. Agora a gente vai para a questão. Primeiro você faz e a gente corrige aqui, tá? Toda frase é oração, pois toda frase tem verbo. E aí? Não, nem toda frase é oração. Tá errado. Nem toda frase é oração. Frase pode ou não ter verbo. Toda frase tem verbo? Não, cara, não esquece isso não. Frase pode ou não ter verbo. Levaram tudo é uma oração com sentido completo? Levaram tudo. Tem sentido, sim. Para ser oração tem que ter verbo. Tem verbo? Tudo é verbo? Não. Tudo é pronome indefinido. E o levar? Levar é verbo. Aí sim, tá? Oração é todo enunciado com sentido completo, tendo ou não verbo? Verdade, pode ter ou não. Na verdade, eu errei, tá? Oração tem que ter verbo. Pode ver que para confundir é fácil. Oração tem que ter verbo, então é errado. Oração é um enunciado com sentido completo? Sim, mas também pode não ter o sentido completo, tá? Não esquece. A frase estamos indo é uma oração, mesmo sem sentido, verdade. É uma oração porque tem verbo, tá? Tem uma locução verbal que não é verdade, o verbo estar e o verbo ir. Tá correto. Ela está estudando, tem locução verbal, sendo uma única oração, verdade ou errado? Ela é pronome, né? Pessoal, sim. Eu, tu, ele, ela. Terceira pessoa do singular. E aqui, o verbo estar e o verbo estudar. Você sempre coloca o verbo na forma nominal, tá? Que aí você sabe se é verbo ou não. Está estudando? Opa, está estudando, tem sim o verbo principal e o verbo auxiliar. É locução verbal aqui, então é equivalente a uma oração. Aqui tá correto, tá? Isso aí cai em prova. Um período composto pode ter apenas uma oração com 2 verbos? Questão boa, tá? Errado. Período composto, olha o que está falando aqui. Pode ter apenas uma oração? Já está errado. Período composto é 2 ou mais orações, tá? Mas pode ter uma oração com 2 verbos? Não. Se tem uma oração com 2 verbos, é locução verbal. Se é locução verbal, é uma oração. Se é uma oração, é período simples. Beleza? Toda oração faz parte de um período simples ou composto?
Ok, perfeito. Toda oração tá dentro do período ali, tá? Acho que tá dando para explicar bem, né, esse tema aqui. É muito importante para a gente avançar também, tá? Ele cai diretamente em prova, mas também indiretamente. Então, é muito importante. Talvez eu vá. É um período composto, pois tem dois verbos. Cadê? Cadê os dois verbos aqui? Não. Advérbio, pronome e verbo. Pode ver que a gente tem que saber classe de palavra, cara. Tem que saber classe de palavra. Não tem dois verbos aqui, tá? Começou a gritar enquanto ele ia passando. É período composto. Como é que a gente descobre? E é assim que cai em prova, tá? Vamos caçar os verbos, primeiro de tudo. Opa, começou é de começar. Gritar enquanto ele ia. Ia passando, olha, o verbo ir e o verbo passar. E aí? É período composto? Qual que é a definição de período composto? Duas orações, cara. Duas ou mais orações, período composto. Então aqui, olha, tá falando que é período composto, é correto. Locução verbal é quando dois ou mais verbos juntos formam uma única oração. Perfeito. Gabaritamos aí, tá? Espero que você tenha ido bem. Se achou difícil, calma. Primeira aulinha aqui de sintaxe, a gente começou frase, oração, período. Com o tempo a gente vai pegar, tá? Faça as questões mapeadas do grupo de questão. Não deixa de fazer. Até mais.